Você pode ficar decepcionado com uma pessoa que te traiu, coisa desse tipo assim. Você pode ficar decepcionado com o teu patrão. Você pode ficar decepcionado com aquele irmão que não te cumprimenta. Você pode ficar decepcionado com um namorado, com um esposo. Você pode ficar decepcionado com várias coisas, inclusive com o pastor, né? Mas nós todos somos suscetíveis a isso. Mas tem um problema que a decepção, ela tem várias, eu vou falar aos poucos, né? Hoje eu vou falar só sobre a decepção de nós para conosco mesmo, nós ficarmos decepcionados com a gente. A próxima vez que for trazer a palavra, eu vou falar sobre decepção com outras pessoas. Mas a questão da decepção tem muito a ver com o momento em que eu fico chateado, eu fico triste por ter feito algo, ter falado alguma coisa que não ficou legal. Eu fiz, em vez de falar, vamos dizer assim, eu ajudar, eu atrapalhei. Em vez de trazer paz, eu trouxe guerra. Em vez de trazer alegria, eu trouxe tristeza. Em vez de ajudar a pessoa que você conversou, fez, falou, piorou a coisa. E tem gente, por causa de alguma atitude, alguma palavra, alguma coisa, estraga o emprego, depois é mandado embora, né? Ou então, pessoas que têm problema no relacionamento, no namoro, no noivado, até casamento, de coisas que faz, ou que depois faz, puxa vida, cabeça, por que eu fui fazer aquilo? E aí a pessoa se cobra, fica triste, ou não é? Fica triste, fica chateado. Então a decepção, ela sempre traz um grau de tristeza na pessoa. E aí a pessoa, puxa, eu planejei tudo, né? Como eu sonhei, quando eu fiz uma coisa que não devia ter feito, né? Às vezes quando você vai pensar assim, puxa, eu quero conversar com um parente, eu preciso me preparar, não posso me alterar, esse parente está chateado comigo, então eu não posso piorar a coisa, né? Então você ora, você planeja o que vai ser falado, tal, mas chega lá, de repente ele fala alguma coisa, a carne faz alguma coisa, manda, e de repente você está explodindo com o outro. E a coisa fica pior do que você tinha sonhado, planejado fazer, né? E tem umas coisas que às vezes são coisas curtas com relação à decepção com a gente mesmo. Mas quando a gente fala em decepção, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu quero ver qual a forma de decepcionar, o que está me atrapalhando, o que pode me levar à decepção, ou à frustração, né? E eu quero estar passando para vocês isso. Às vezes a decepção acontece, você planeja uma coisa, hoje eu preciso fazer isso, faz uma agenda, né? E depois chega no final do dia, puxa, esqueci disso, não vi a agenda, e não deu tempo, e de repente você fica decepcionado com você mesmo, porque não deu para fazer aquelas coisas, né ou não é? E às vezes você pensa, bola, chega na hora e faz diferente, faz errado. Quando você se compromete e faz, Deus, eu não menti, mas não quero mais mentir. Às vezes até com um ente querido, né? Vamos pôr aqui outra vez, namorado, noivo, esposo, tá bom, me perdoa, não vou mais mentir. De repente você está mentindo outra vez, escapa, volta. O que é que está acontecendo? E essa tristeza que causa tristeza no outro, causa tristeza em você, e você pode carregar a culpa, e essa culpa pode virar até, depende da intensidade da culpa, pode gerar doença, pode gerar problemas, dificuldades e até depressão. Eu vi uma vez uma pesquisa no Hospital de Loucos, no Rio de Janeiro. Como que chama aquele hospital lá? Alguém lembra o nome? Um famoso lá. Peniel, não. Penel, não. Oi? Pinel, isso, Pinel. E fizeram uma pesquisa lá, assim, mais ou menos por cima, né? Que cada interno tinha. O mais comum era a decepção. Na realidade, era culpa pela decepção. Carregando culpa pelo problema que fez, que acarretou, ela se sente culpada. E a culpa levou a pessoa a ser internada no hospital de louco. Então, veja o problema que pode causar. Às vezes é uma decepção, porque você
viu demais uma propaganda, ou na televisão, ou no Facebook, sei lá, na internet, e ficou tentado, você foi na loja, sabendo que não podia comprar, e compra, depois se arrepende, e aí a dívida fica maior, você fica decepcionado e carrega a culpa. É ou não é? Aí, quando a pessoa entra em decepção, tem outras crises internas. E em cima disso eu quero conversar com vocês. Por exemplo, eu vou falar principalmente sobre 3 personagens bíblicos. Um é o Davi, o outro é o Pedro e outro Judas. Eu quero que você pense sobre essas vidas e cada coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, e eles se deixaram a se tomado com uma decepção, né? Aqui eu pus algumas palavras que são sinônimos: desilusão, sonhos frustrados, expectativas não alcançadas, desapontamento. Na realidade, tudo é isso. O que tem a ver é o seguinte: você coloca uma expectativa, você sonha, né? Uma coisa que você pensa, eu quero chegar nesse ponto, e aquele ponto que você desejou chegar, você não alcança, fica frustrado, decepcionado, e isso daí pode corroer. Tem várias causas disso, tá? Eu vou falar um pouquinho, mas eu quero estar conversando sobre esses casos, desses personagens, e ver onde a gente se encaixa. Davi, um rei, foi escolhido por Deus segundo o coração de Deus, né? É um homem segundo o coração de Deus. Davi era um servo de Deus, é o que fez mais salmo que a gente lê na Bíblia, né? E aí ele era uma pessoa assim, ungida, foi ungida pelo profeta Samuel. E um dia ele resolveu ficar em casa, no palácio, curtindo umas férias bobas, né? Que ele falou assim: eu vou mandar o meu povo guerrear. Era guerra, época de guerra. E ele ficou em casa. E ele foi tentado vendo uma mulher nua, né? E quis ter relação com ela, teve. Vocês conhecem a história, né? E quando ele passa meio batido, aquele pecado, tudo aquilo que ele fez, porque ele, além de ter relação, né, com aquela mulher, era um amigo dele, e ele mandou matar o amigo na guerra. E depois ele ainda não tinha caído a ficha, e de repente chegou o profeta Natan, falou assim: Davi, eu vou contar uma história para você. E começou a contar uma história, e nessa história ele contava: olha, tinha uma pessoa muito pobre, que tinha só uma ovelhinha, e tinha um cara que não dava nem para contar o número de ovelhas, era uma fazenda, né, criador de ovelhas, e esse fazendeiro foi lá e roubou a ovelha daquele que tinha uma só, o pobre. E aí o Davi falou: mas quem que é isso? Eu vou mandar matar, Aí o Natan falou assim: esse cara é você fez isso. Na hora que Natan aponta para ele e mostra que ele é um causador de problema, ele é um pecador, ele é aquele que traiu, matou a esposa de um amigo, e que era uma só, e o Davi tinha várias mulheres, né? Aí ele cai em si. E ele escreve alguns salmos. Eu quero que você abra sua Bíblia, só para a gente ter uma ideia um pouquinho, um salmo que ele escreveu nesse momento, em que caiu a ficha, em que ele pecou, e ele ficou, vamos dizer assim, decepcionado com ele mesmo. Tem 2 salmos que ele escreveu, o 32 e o 51, tá? Eu vou ler o 32, depois você lê o 51 em casa. Deixa eu ver onde está aqui. Estou lendo 32. Posso ler? Está assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque ele estava se vendo
em pecado, ele nessa transgressão, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu guardei silêncio dos meus pecados, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido e gemidos em todo o dia. Então presta atenção uma coisa aí. Ele guardou o pecado, ele estava pensando que ninguém estava sabendo de nada, ele não estava lembrando que existiam profetas em Israel, e que Deus conhece a gente lá, como nós lemos no começo, lá no escuro, no abismo, Deus sabe onde que você está fazendo, o que você está pensando. E ele esqueceu de tudo isso. De repente cai a ficha, ele é chamado a atenção, ele é confrontado, né? E aí ele vê e fala assim, ele não sabia por quê, mas ele estava com enfermidade, estava com dores, dor nos ossos, né? Que deve ter sido um tipo no reumatismo forte, ou coisas desse tipo. Enquanto ele estava guardando o pecado, enquanto eu guardei silêncio desse pecado, envelheceram meus ossos pelo meu bramido e gemido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, meu humor acabou. Por quê? Porque eu guardei o pecado. E eu estou decepcionado comigo mesmo. Estou chateado. Daí o 5, ele mostra uma solução. Depois de ter sido chamado a atenção. Né? Depois de ter sido confrontado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Eu dizia, confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus por isso, né? Porque Deus é misericordioso. Se Deus fosse igual a ele estava frito, né? O próprio Davi, no remédio dele, vamos dizer assim. Agora, nós vimos aqui um resultado da decepção. Na realidade, é sempre assim, a decepção, a frustração vem de julgarmos que devia ter sido, mas não aconteceu como nós gostaríamos. Nós não conseguimos fazer. E o Davi não gostaria de ter feito isso. Ele fala, você vai vendo, depois lê um pouco o 51. Agora, o que é importante é que tem pessoas com mais tendência a se decepcionar do que outras. Vê se você não se encaixa em nenhuma delas. Quanto mais expectativa tiver, e se as expectativas tiverem pouca chance de ocorrer, nós somos falhos, nós somos humanos, e você, muito provavelmente, tem uma chance de não chegar lá. Porque expectativa muito alta é quando você pensa em fazer alguma coisa muito extraordinária. É lógico, com Deus nós conseguimos, mas a gente tem que ter o pé no chão no sentido de que nós precisamos conhecer nossa carne, nosso ego. Nós conseguimos chegar lá? Segunda coisa, quanto maior for o número de regras que você coloca para você mesmo, para a sua vida, mais difícil você seguir aquelas regras. Basta as regras do Senhor, né? Agora fica, quando você inventa uma regra assim, outra assada, eu preciso só, para mim tem que ser a cor tal, para mim tem que ser a forma assim, assim, assada, a ordem das coisas, e a gente não consegue resolver tudo. E quanto mais você for cheio de regras, mais querendo ser organizado, por exemplo, mais difícil você conseguir fazer aquela ordem que você se cobra. Quanto mais sensível ao que os outros fazem ou dizem, você tem uma chance de cair em decepção, porque você fica dependendo da opinião dos outros. O que vocês estão falando, o que eu tenho que fazer? E muitas vezes nós não conseguimos satisfazer os outros, nem Jesus conseguiu, né? Então, quanto mais você for sensível ao que os outros falam, ou às vezes até melindroso com o que os outros falam ou fazem, nós temos a chance de nos decepcionar conosco mesmo, e depois eu vou falar outro dia, com os outros também. Quanto mais crítico ao seu trabalho, com você, as coisas que você faz, de repente você não vai conseguir, meu irmão, ser o perfeito para, dentro daquela crítica, fazer aquilo que você fica criticando no teu trabalho. Quanto mais perfeccionista, exigente consigo mesmo, aí na realidade também com os outros, você vai se exigindo e você não vai querendo, você vai querer
chegar numa perfeição e ninguém consegue chegar na perfeição, porque nós somos humanos. Nós estamos em carne e osso ainda. Quando estiver no céu é outra coisa, né? O único perfeito foi Jesus aqui na terra. Mas nós precisamos da ajuda do Senhor para fazer perfeito, mas não perfeccionista no sentido de querer viver em cima do perfeccionismo. Tem uma lei, filosofia, né, que é chamada de meritocracia. Não sei se ouviram falar. Meritocracia se fala muito, usa muito em universidade, em escolas. É que a pessoa só tem direito, tem valor se ela tiver mérito. Se ela estudar bastante, se ela fizer aquilo que precisa fazer. Todos nós precisamos querer subir de patamar, melhorar na vida, aprender mais, estudar mais, mas nós não podemos querer ser perfeccionistas. Eu conheço alguns casos, pessoas que, eu lembro, não esqueço de um caso, uma pessoa que ela se exigia tanto que ela nunca se considerava satisfeita consigo mesma. E ela entrava em parafuso, porque eu não consigo, e não vai dar, eu não posso. Outra coisa, obsessão por sonhos difíceis. Eu sonho ter um Ferrari. Sim, você tem já um Gol, né? Vamos sonhando devagar, né? Vamos dar prioridade para as coisas que são importantes. Amém? Tendência a descontrole. Se você tem tendência a se descontrolar na língua, naquilo que você fala, você vai se decepcionar. Uma hora falou uma coisa que não devia. Tem descontrole com as finanças também. Se você tem dinheiro na mão ou nem tem, já vai fazendo dívida, você também vai se decepcionar com você mesmo, porque você não controlou. E, inclusive, a tendência aí de descontrole com as amizades. Você, às vezes, se você tem isso, né? Às vezes você confia em todo mundo, você faz amizade com todo mundo, e depois, se você quer dar a atenção e esperar deles que eles façam aquilo que você fez para eles, e ninguém faz, ninguém dá o que não tem. Então, se a pessoa recebeu algumas mensagens na vida dela, se ela aprendeu, foi educada de uma forma, ela vai dar aquilo que ela aprendeu. E nós não podemos exigir das amizades aquilo que ela não recebeu. Amém? Bom, deixa eu continuar mais um pouquinho, Tem duas opções para a gente sair, vamos dizer assim, da decepção. Essas opções são essas duas aí. A fogueira ou a forca. Você escolhe, na realidade, para onde você vai. Você sofre a decepção e nós, como seres humanos, nós temos que escolher uma dessas duas coisas. Ou a fogueira ou a forca. Vou explicar. A questão toda é que, às vezes, o Senhor nos chama para conversar, para dialogar com a gente, falar assim, olha, isso daqui você deve fazer, isso daqui, você não devia ter feito isso. Nós precisamos muitas vezes, vamos dizer assim, na vida, sermos confrontados pelo Senhor. Nós precisamos de alguém para chegar para a gente puxar a orelha e falar assim, isso daqui não está legal, volta para cá. Mas, às vezes a pessoa fica decepcionada e toma uma decisão que não é ideal. E aqui nós vamos ver duas decisões foram feitas por duas pessoas que fez diferença nelas. A primeira, nós vamos ler em Mateus 26, 17 e 37. E eu quero que você preste atenção em alguns detalhes. Aqui, Jesus está na ceia, tá? Momento da ceia. Amém? Posso ler? Você está procurando a Bíblia? Eu posso esperar. Estou escolhendo. Tá, eu espero. Marca algumas palavras que eu vou mostrar para vocês aí. Mateus 26, 17. Amém? Diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quer dizer, da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade
ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram conforme Jesus lhes ordenara, chegaram e prepararam a Páscoa. 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Tem uma versão que fala assim, a noitinha, né? Começo da noite. Pôs-se Jesus, né? Ele à mesa com os 12 discípulos. Presta atenção que Jesus tinha bastante discípulos, não só esses 12. Mas por isso que eu pus ali embaixo, eram os discípulos mais íntimos. Eram os 12 próximos dele. E esses 12, eles eram, vamos dizer assim, os que mais recebiam ensinamentos, recebiam várias mensagens, conselhos, puxão de orelha, né? Jesus com eles. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aí acho que todo mundo ficou de orelha em pé, né? 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mas todos estavam comendo, né? O que se fala daquela época é que era um prato que as pessoas vinham, punham, pegavam a coisa e comiam, né? Era uma coisa comum. Ainda em algumas regiões, principalmente da África, é assim, né? Oriente Médio também. Então era algum deles ainda. E ele, então, vai um pouquinho só. E perguntaram, né? Porventura sou eu, Senhor? 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. 24. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor fora que não haver nascido. Então ele estava falando que, no fundo, um de vocês vai me trair. Mas, ai daquele que me trair. Era melhor que não tivesse nascido. Melhor que não tivesse nascido. 26, capítulo 26, versículo 25. Então, Judas, que o traía, Judas já estava planejando tudo, já tinha planejado tudo, né? Perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Quer dizer, Jesus ali estava falando assim: você que sabe, você está dizendo isso, você que sabe, né? Disse-lhe Pedro, aí tem o Pedro agora: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí no 35, disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Eu tenho 12 aí, servos fiéis, amigos, né? Mas nós sabemos a história. Judas traiu, e o Pedro também traiu, porque ele negou Jesus, né? Agora, o Pedro, ele se coloca como um filho, olha, fiel, um amigo fiel, né? Que nunca trairia Jesus. E você vai ver que não foi isso. Vamos continuar o 26, 33, pula um pouquinho. Aí, nós vimos já aí, né? Tá. E o 37, então. Bem, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava falando para todos os 12. Na realidade estavam em 11 já, porque o Judas já tinha ido atrás de trair Jesus, estava vendendo Jesus. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, olha que interessante, Pedro estava sendo cutucado por Jesus. Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Você não conseguiu orar por 1 hora comigo, Pedro? Você não falou que não ia me trair e já está me abandonando na oração? Né? E aí, né, a gente vê que Pedro, vamos dizer assim, ele tinha
bom papo, ele era muito falador, né? Muito assim, agitado, fazia e desfazia. Foi ele que cortou a orelha do soldado Malco, foi ele que andou em cima da água, né? Ele que sempre estava atirado e tal. E aqui ele não aguentou orar, ficar intercedendo por Jesus, né? Agora eu quero que você vá lá em João. João, capítulo 21. Nós vamos ver o momento que Jesus foi preso, lembra do filme A Paixão de Cristo, né? Jesus foi preso, foi levado pelos soldados e foi levado para a casa de um sumo sacerdote chamado Caifás. E só entrava no pátio da casa, só entravam as pessoas que eram autorizadas. E na hora que chegou para entrar, o Pedro não foi autorizado, e a Bíblia fala que um outro discípulo que conhecia o pessoal ali dentro, conseguiu que Pedro pudesse entrar na casa, no pátio, né? E nesse ponto, né, nós vamos ver, é bom a gente acompanhar o Judas e o Pedro. O Pedro foi até o pátio, Jesus estava preso, estavam julgando Jesus. Agora nós vamos observar algumas coisas aqui. Não, desculpa, essa passagem aqui. Pega a sua Bíblia em João mesmo. João 18. Acho que eu pulei aí. Mas vamos ler na Bíblia aqui. João 18. Volta um pouquinho. Versículo 14. João 18. Amém? Acharam? 18, 14. Minha Bíblia aqui está meio teimosa. Posso ler? Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala deste. E Pedro estava do lado de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à criada encarregada da porta e conseguiu, né? Levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não, não sou eu. Primeira negada. Primeira vez que Pedro, mas não caiu a ficha do Pedro nesse momento. Mas ele estava negando Jesus, né? Às vezes a gente erra e não cai a ficha. Às vezes a gente comete falhas, pecados, machuca alguém, fala bruto com alguém, fala mal para alguém e não cai a ficha. E às vezes a gente precisa ser confrontado, às vezes a gente precisa ser chamado a atenção. Alguma coisa tem que acontecer especial. Verso 18. Ora, estavam ali os servos e os guardas, os quais tinham feito uma fogueira, e se aquentavam, porque fazia frio. Na companhia deles estava Pedro, aquentando-se também. Aí vem o sumo sacerdote, tal, interrogando Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. E depois, no verso 25, fala assim: Simão Pedro estava ali, e ainda aquentando-se, disse-lhe, pois, não és tu também, uma outra pessoa, né, Anás, mandando ao sumo sacerdote, não, 25 mesmo, não és tu também um de seus discípulos? E ele negou, dizendo: não sou, pela segunda vez. 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, para um pouquinho aqui, lembra que quem Pedro cortou a orelha era um soldado, né, chamado Malco. Agora, esse parente do Malco chega perto de Pedro e disse: porventura não te vi no horto com ele? Ou seja, não foi você que cortou a orelha do meu parente? Imagina, Pedro podia, além de correr o risco de ser preso, ele podia levar uns tabefes ali, né?
não é? Pedro negou outra vez. E logo em seguida o galo cantou. Jesus tinha falado: você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Aí, na hora que o galo canta, ele lembra do que Jesus falou. E ele chora. Aí que ele cai a ficha, vamos dizer assim, né? E quando ele cai a ficha, ele chora amargamente. Agora, uma coisa que eu quero que você pense é o seguinte: esse choro de Pedro foi diferente do de Judas, porque o Judas também chorou. O Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Naquela época, 30 moedas de prata era considerado, desde a lei de Moisés, lá em Levítico, que era o preço de um escravo médio. Então, Jesus foi vendido como um escravo médio. E o Judas vendeu Jesus, mas depois ele viu quanto que Jesus estava sofrendo, e lembrando que Jesus era justo, e ele chega para o sumo sacerdote, para o pessoal lá, e fala assim: olha, recebe de volta o dinheiro, eu não quero esse dinheiro. Eles falam: não, agora o negócio é contigo, você se vira. E aí ele começou a carregar uma culpa, ficou decepcionado com ele, e ele chorou amargamente também. Mas a Bíblia fala que o choro dele não levou ao arrependimento sincero. E isso daí é uma coisa que eu quero que você preste atenção. Aqui nós estamos vendo, quando eu falei, a solução é ou forca ou fogueira. O Pedro se arrependeu, chorou quando ele estava na fogueira, mas Jesus ali já começou a falar com ele. Depois nós vamos ver nessa outra passagem aqui, que Jesus fala com ele na fogueira outra vez. E tem muita coincidência, Jesus fala com a gente para confrontar mesmo. A Bíblia fala que Jesus deu uma olhada para o Pedro na hora que o galo cantou. Como se dissesse assim: está vendo, Pedro? Te falei. Você acha que você é o tal? Você acha que você é perfeito? Perfeccionista? Você acha que você é melhor que os outros? Você é igual a todo mundo. Mas o coração dele foi de arrependimento sincero. E o lado de Judas chorou. Aparentemente ele se arrependeu também, mas o arrependimento dele não foi sincero. E ele foi e se enforcou. A forca foi a solução, a saída para o Judas, da decepção que ele tinha dele. E o Pedro foi ir para a fogueira, depois foi para outra fogueira, que nós vamos ver, e Jesus foi confrontando com ele. O confronto que é o principal, não é o fato da fogueira em si, mas o confronto na fogueira. O Judas, ele se enforcou, e a Bíblia fala que o dinheiro dele foi jogado e foi comprado um terreno lá, que depois virou um cemitério, coisa assim. Vamos ler essa passagem em João 21. Aqui é depois que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, no 3º dia, depois da morte, né? Interessante que, antes desse momento, quando a Maria e outras mulheres foram ao túmulo de Jesus, encontraram o túmulo vazio, mas tinha um anjo do lado da porta aberta ali fora, né? E esse anjo fala assim: olha, o Jesus que vocês estão procurando não está aqui. E aí ele fala assim: avisem o Pedro. Olha que interessante. Ele não citou outros nomes. Avisa o Pedro, aquele que negou a Jesus, mas se arrependeu. E aí Jesus começa a ter uma atenção especial para o Pedro, para tratar o coração dele. E aqui o Pedro falou assim: eu vou pescar. E outros discípulos foram com ele. Chegou no mar. Se você ler um pouco antes, você vai ver que o Pedro foi pescar e não pescava nada. Daí Jesus apareceu na praia e falou: se vocês jogarem
a rede aqui do lado de cá, vocês vão pegar bastante peixe. E pegaram bastante peixe. E quando eles começaram a se aproximar daquele ser, que eles não entendiam quem que era aquele homem, eles começaram a notar que era Jesus. E Pedro, a Bíblia fala que Pedro estava no barco ainda. E ele se vestiu, porque ele, pelo jeito ele estava ou de sunga, ou pelado, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas ele mergulhou na água e veio perto de Jesus depois. E aí acontece isso daqui. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Eu quero que você preste bem atenção nisso. Jesus nunca fica magoado. Jesus não fica decepcionado. Amém? Você pode errar. E Jesus convida para: venham comer comigo. Amém? Venham comer comigo. O Senhor te ama e quer comer com você, quer te chamar para perto dele. Amém? Agora, quando ele está ali conversando com os discípulos, vamos andar mais um pouquinho aqui, o verso 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus está servindo, né, alimento para eles. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Se dirigiu para o Simão. Quer dizer, eu creio que o Simão estava ali envergonhado, cabeça baixa, não queria nem olhar para Jesus, encarar o olhar de Jesus. Mas Jesus cutuca outra vez, né? Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Lembra que ele falou que ele amava mais, ele era mais, ele era o tal, que os outros podiam abandonar, mas ele não ia abandonar? Jesus fala assim, no fundo está dizendo: você lembra que você falou? Que você podia, que você era o tal, você não é tudo isso. E aí, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. Essa palavra ama-me e te amo, no original elas são diferentes. Quando Jesus fala, ele está falando do amor completo, o amor sem restrição, o amor de Deus, né? Agora, quando Pedro responde, ele fala do amor, o primeiro chama ágape no original. E o segundo, quando Pedro responde, ele está respondendo: sim, eu te amo, mas é um amor de amigo, de irmão, filéu. Então, quando Jesus pergunta uma coisa, o Pedro fala assim: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu filéu, quer dizer, eu te amo como irmão, como um amigo. Aí, isso no 15, né? E Jesus fala assim: então, apacenta os meus cordeiros. Então, você me ama com filéu, mas tudo bem, mas apacenta meus cordeiros. E o que caía na cabeça no coração do Pedro, né? Mas no 16 ele tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Outra vez Jesus está perguntando: você tem aquele amor completo, o ágape? E aí o Pedro, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo como um amigo, filéu. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então, essas duas vezes, Jesus, no fundo, está perguntando assim: você lembra que você falou que me amava completamente, irrestritamente, que você ia até a morte por mim? Né? Você não é isso, você me negou. E aí Jesus está perguntando: você me ama de fato? Agora, quando Pedro responde duas vezes, no fundo ele está falando assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou limitado. O Senhor sabe que eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Eu sou fraco mesmo, que eu devia ter falado que ia lutar para estar com o Senhor, mas eu não ia conseguir ir até a morte. O amor que eu tenho é de amigo, mas eu quero ter um amor completo e restrito, né? Agora, isso daí, Pedro estava no fundo confessando isso, quando ele falava isso. Não dá para ver isso nas palavras que nós estamos vendo. Agora, quando chega no 17, pela terceira vez Jesus pergunta:
Simão, filho de João, tu me amas? E quando Jesus pergunta aqui, já ele pergunta como filéu, como amigo, como irmão. Então, bom, tudo bem, então você não consegue me amar como um amor irrestrito, completo, você me ama como irmão, então, aí o Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, querido, o Senhor conhece as nossas limitações. Não adianta dar uma de bom, falar que eu consigo, eu sou bom, eu sou perfeito, eu consigo fazer tudo melhor que os outros. Nós somos todos humanos, nós somos todos necessitados da graça, do amor, do perdão de Deus. Amém? Pedro, ele lutava pela sobrevivência dele, né? O Judas lutava por dinheiro, queria mais dinheiro, e ele trocou o amigo por dinheiro, né? Se você lembrar lá o Davi, quando ele foi confrontado com Natã, ele teve que ter um confronto também, né? E o Davi, ele se sentiu sentia o rei da cocada e o rei do toda a região, e achava que aquilo lá não tinha problema nenhum, porque ele era soberano, né? Como se sentindo um Deus. E Davi foi colocado na parede, também porque ele não tinha entendido que precisava se humilhar, precisava se arrepender. E lá no Salmo 32 e 51, você vê que ele se arrependeu, se quebrantou. E tem um momento que ele fala assim, vê se há em mim alguma coisa errada, um coração mau. Eu quero que o Senhor vasculhe aqui dentro, eu quero ser transformado. Renova dentro de mim um espírito reto, porque o espírito que eu estou tendo não está reto. É isso que, no fundo, o Davi estava falando. Por quê? Porque caiu a máscara dele. E se nós quisermos manter a nossa máscara de o tal que nós podemos, quanto mais você quiser se manter num pedestal de que você é bom, que você é grande, que você vai chegar lá, que você vai conseguir, que você é poderoso, você tem a maior chance de cair do cavalo e ter necessidade de ser confrontado. O perfeccionismo é péssimo. Eu sou um que eu tenho que vira e mexe. Eu acho que eu lutei muito, né, contra o perfeccionismo no meu começo de casamento. Eu vim de uma educação em que minha mãe era como se fosse uma chefe de exército, tudo assim, né? Tá. Porque meu pai tinha morrido e ela tinha substituído. E meu pai tinha sido militar. Imagina como que era a coisa, né? Então, mas eu entrei no casamento lidando com as pessoas desse jeito. E com a Tânia, inclusive, né? E eu tive muita trombada com ela no começo. Mas Deus foi, isso daqui que eu estou falando para vocês, fui aprendendo lá, há 30 e poucos anos atrás. E o Senhor foi mexendo dentro de mim, e eu fui me arrependendo. E às vezes eu vejo que tem uma coisinha dentro de mim que é uns traços, uma raizinha que ficou do perfeccionismo. Eu tenho que me arrepender, porque essas coisas nós temos que matar, e matar, muitas vezes, aos poucos mesmo. Amém? Tu me amas? O Senhor pergunta para você e para mim. Que tipo de amor que você quer, mesmo que seja o filéu, de amigo? Mas o Senhor, o que Ele fez ali com Pedro, no fundo é um prêmio, se você for perceber. Porque Jesus podia falar, você falou que me amava incondicionalmente, que você, pode sair daqui do nosso meio, de seu traidor, dessa fogueira aqui. Mas Jesus faz o contrário. Bem, Pedro, se me ama como amigo, apacenta meus cordeiros. Eu vou passar meus cordeirinhos para a tua mão, para você apacentar. Eu vou subir para o céu e você vai cuidar. Porque você está sendo sincero. Você está se quebrantando. Amém? Amém? Não adianta a gente querer manter máscara com as pessoas ou com Deus, que Ele conhece todas as coisas. Amém? A decepção, né, a frustração tem que ser tratada com arrependimento. Tem que ser tratado com choro, com arrependimento, pedindo perdão para Deus, confessando ao Senhor. Agora, o Judas, ele teve um pouco, chorou, até a Bíblia fala que chorou amargamente, mas
Ele quis sair da decepção como? Ele deu corda para a decepção. E arrumou uma corda e se enforcou. Né? Ele não era dessas pessoas que pegavam a decepção e tratam aquilo ali com mudança de vida. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento, é bem diferente. O remorso é quando a pessoa fica chateada, triste, que fez, mas não toma uma decisão para mudar. Às vezes você pode ter feito uma coisa que você falou para alguém, que você teve um momento que você foi agressivo, foi bruto, ou foi, desprezou alguém, e depois você ficou decepcionado, mas você ficou só chateado, triste, pode ter até chorado lá dentro do quarto, mas se você não se arrependeu. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando você quer tomar uma outra decisão, quer mudar aquela situação, se necessário até ir pedir perdão para aquela pessoa. Amém? Porque senão isso daí vai ficar dentro de você. Aí vira uma culpa. E a culpa carregada dentro vai trazendo enfermidades, igual aconteceu com Davi. Vai trazendo problemas sérios. E de repente você vai conversar com uma pessoa que está cheia de culpa e ela explode sem mais nem menos, você nem falou nada. De repente ela fala uma coisa. Por quê? Porque ela está borbulhando lá dentro dela o peso da culpa. E às vezes as pessoas têm insônia, depressão, angústia, tem ira, não sabe do quê. Às vezes é com ela mesmo. O que o Senhor está dizendo assim, vai e não peques mais, como ele sempre falou quando a pessoa se arrependia. Amém? O Judas teria uma alternativa, em vez de ir para a forca. Eu creio que se ele se arrependesse de coração, pedisse perdão para o Senhor, ele ficaria vivo e teria a oportunidade de encontrar-se com Jesus naquela fogueira lá na praia. E ele ouviria de Jesus: Judas, eu te amo, vai e não peques mais. Mas isso depende muito da gente. O que você faz com a decepção? O que você fez lá atrás? Se te deixou chateado, ficou triste, o que você fez com isso? A diferença entre cada pecador com relação à decepção é a escolha. Ou você vai para a forca e se mata. Às vezes mata psicologicamente, mata relacionamentos, mata espiritualmente. Ou tem gente que se mata mesmo. A gente vive vendo notícias aí. Uns dias atrás eu estava num encontro de pastores, recebi na realidade um pastor que estava no meu quarto, ele recebeu uma notícia pelo WhatsApp que tinha um adolescente, parente dele, que tentou se matar. E por quê? Porque ele estava decepcionado com a família e com ele, porque ele não conseguia satisfazer as exigências dos pais e tinha raiva disso, Está decepcionado no sentido de que tinha raiva do quanto que os pais exigiam. E uma hora tiraram dele o pai tirou dele um jogo eletrônico e por causa daquilo ali já tentou se enforcar com um fio elétrico. Isso é tristeza do mundo. É a tristeza que o diabo quer, que não leva ao arrependimento. Amém? 2 Coríntios 7, 9. Estou terminando. 2 Coríntios 7, 9 é o apóstolo Paulo falando sobre tristeza e do arrependimento. E tem a tristeza que é da decepção só, mas que fica só no remorso e não parte para o arrependimento. Agora me lembro, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Veja bem, tem momentos que é até bom que a pessoa fica triste por ter feito alguma coisa errada, porque aí vai decidir, O Paulo está falando, eu fico contente com isso, me alegro, porque vocês ficaram tristes, mas vocês tomaram a decisão do arrependimento. Agora o verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
que é a tristeza que não leva a arrependimento, não muda de rumo na vida, não quer tomar uma decisão de ir lá pedir perdão, de acertar aquilo que fez, e vira e mexe, está fazendo a mesma coisa e fica com aquele remorso, vai acumulando culpas. A decepção sem arrependimento leva à morte física e espiritual. Deixa o Senhor Jesus ser o teu juiz, não queira você julgar as coisas, amém? Não se julgue nem superior, nenhum Deus, e nem se julgue condenado. Deixe você mesmo ser confrontado pela palavra de Deus. Olha para a palavra, lê e vê o que Ele quer para você, amém? Deixa o Senhor te confrontar na oração. Deixa o Senhor te confrontar numa palavra de um sermão. O Senhor pode estar falando com você agora. Deixa o Senhor falar com você. A culpa é um perigo, é um veneno. Não carregue culpa, no nome de Jesus Cristo. Para muitos, a culpa, a decepção é como se fosse uma tortura. É um torturador lá dentro da pessoa, que não para de chicotear na consciência, nas emoções, nas vontades, na alegria. Vai acabando a alegria, né? Vai acabando os relacionamentos. E para se livrar, muita gente toma um rumo que é a morte. A morte que tipo? Às vezes a morte do, sei lá, eu não vou mais conversar com ninguém. Porque assim também, toda vez que eu converso, acontece isso. Então, ela fica decepcionada, mas ela fica ainda com a máscara de que os outros é que são culpados. Ela é a única, perto de todo mundo que teve problema, mas ela é a única. Por quê? Porque está com a máscara. E a decepção conosco mesmo, nós precisamos ser fiéis e, vamos dizer assim, abrir o coração diante de Deus. Nós temos que ser sinceros, gente. É nós e Deus. Amém? Tem gente que vai atrás de bebida, tem gente que vai atrás de remédio, tem gente que vai atrás de droga, para tentar apagar a culpa que está dentro dela. E nós precisamos de um tratamento do Senhor, que é o arrependimento daquilo. E o confessar diante do Senhor e querer acertar a vida. Amém? Não deixa a decepção e a culpa te carregar um peso, um problema, uma insônia, uma enfermidade. Se livra disso nessa noite. Amém? Cuidado com outra coisa. Existe uma coisa que é chamada de culpa falsa. Às vezes tem gente que carrega uma culpa porque alguém falou que ela não devia ter feito aquela coisa e de repente não tem nada a ver e ela de repente aceita aquela culpa. Não carrega a culpa que não é tua. Amém? O diabo é o principal acusador. Ele quer jogar culpa em todo mundo. Mas nós temos que saber aquilo que nós fizemos de fato, né, e aquilo que não fizemos é o que o diabo está tentando jogar a culpa em nós. Amém? Você tem decepção com você mesmo? É uma pergunta que eu faço agora, diante de Deus. Tem momentos que você se lembra de algo que fez e fica chateado, fica triste, quando você lembra lá atrás, puxa, eu não devia ter feito aquilo, e você não se livra disso. Você carrega a decepção e se sente culpado de problemas causados, sente culpa de ter provocado inimizade, ou tristeza em uma pessoa querida, ou ter se afastado de alguém que você amava, mas não gostaria de ter feito isso e se afastado, mas porque você está decepcionado com você, não sabe como resolver essa situação. Você sente um peso nos ombros ou na saúde abatida, e ela piora, piora uma enfermidade, uma dor, quando você se lembra da situação, da briga, da discórdia que você causou, e você começa a ter dores, você pode começar a ter insônia, coisa assim, só por causa daquilo que você lembra. Você que gostaria que houvesse uma mudança de tudo isso, meu irmão, como se voltando no passado para mudar tudo, fazendo de outra forma. Se você quer que o Senhor te ajude a mudar, fazer de outra forma, Jesus te chama para sentar na fogueira. Amém? Jesus te chama com carinho. Senta comigo, quero compartilhar com você esse alimento. Venha, senta aqui, se humilhe, confesse os teus erros. Venha ser perdoado. O Senhor quer te perdoar. O Senhor quer te abençoar. Amém?
Eu quero te convidar, se você está tendo um desses problemas que eu falei, se você sente uma decepção, uma dor de decepção, eu quero orar por você, vem aqui na frente. Se você sente tristeza porque você fez alguma coisa, ficou decepcionado com você, quando você lembra, fala assim, eu não devia ter feito aquilo, ainda está aí, te trazendo tristeza, está chateado, vem aqui, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te abençoar. Eu lembro um caso de uma pessoa que carregava decepção, porque lá atrás fizeram mal para ela. Lá atrás, no passado, um parente, era um tio, tinha abusado sexualmente. E toda vez que ela lembrava daquilo, mesmo na igreja, ela se lembrava, ficava muito triste porque ela não tomou uma outra decisão e ela deixou de ser abusada. Aquilo lá corroía a vida dela, corroía a alegria, sonhos. O Senhor chama qualquer um que tem qualquer tipo de decepção. Qualquer tipo de decepção, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Quero chamar os presbíteros para orarmos por essas vidas. Agora eu quero que você coloque diante de Deus. Conta para Ele o que é. Com o que você ficou decepcionado com você mesmo. Diga ao Senhor: Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti. Muda, Senhor, meu sentimento com relação a isso. Eu quero ser livre. Começa confessando para Ele. Confessa para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu fiquei decepcionado com isso. Eu errei, não devia ter feito. Eu confesso para o Senhor que se eu tivesse oportunidade agora de voltar, eu faria de outra forma, Senhor. Mas eu fiz. E eu te peço, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Oh, xaracaianda labala labala suriacaianda labais. Surianda labaiala lacurianda labais. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossa vida, Senhor. Olha, Senhor, o coração. Olha esse coração, Deus. Coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e os meus